Vídeo 2. Então, vou tentar ser rápida. Aí fala da ressurreição de Jesus, porque ele veio na terra nos provar que a vida, sim, tá? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. E aí, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro, ó Senhor, meu Deus, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça do Senhor Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela olhou e viu 2 anjos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto. A uma cabeceira tinha um anjo e o outro anjo aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Meu Deus, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E então ela responde, ela supondo, ser ele, o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, ou não me toque ainda, porque ainda não subi para o Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Oh, glória a Deus! E aí, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ou seja, eu venci, ressuscitei e voltei para contar a todos vocês. Nessas palavras do finalzinho aí, humanamente falando. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Meu Deus, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir
nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, ou seja, Jesus entrou sem precisão de porta. Ele se fez presente, porque ele tinha um corpo glorificado, algo totalmente diferente do que conhecemos na terra. Ele ressuscitou. Glória a Deus por isso, e graças a Deus para nós. Então, o que é que acontece? Voltando aqui. Então, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, ou seja, onde o soldado tinha enfiado, a lança e por volta ali da costela de Jesus. Ele falou para Tomé: toca então aqui no meu lado e vê, olha nas minhas mãos. Oh, glória a Deus nas alturas. Então, isso é a realidade humana, Que a vida, sim, depois que se morre. Jesus veio provar aqui na terra pra gente, veio nos fazer entender isso aí, gente, é grande demais. É hora de atentar-se à salvação, é hora de se atentar às coisas de Cristo, porque todos os dias, infelizmente, há enterros, Então, essas palavras aqui é para a vida e não para a morte, é para a vida. Vamos lá. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, não, acho que eu pulei, perdão. Então, sim, chega a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e meu... Não, perdão. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, as pessoas do futuro, nós, no tempo contemporâneo, não vimos Jesus pessoalmente assim, Como Tomé viu. E ainda assim, cremos na palavra real da salvação. Isso é magnífico, é assim que tem que ser. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora eu vou fazer um terceiro vídeo, vídeo 3. Eu vou colocar no YouTube e vou colocar vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, aí vocês concluem aí vendo, tá? Aprendam em nome de Jesus, creiam que em Jesus ele veio aqui dizer que a vida sim, que a morte não termina lá, mas que a vida sim depois, viu? E tem muito mistério depois disso. Agora o certo é escolhermos o caminho que conduz à vida eterna, porque existe outro caminho, o do perverso. E Jesus vai precisar julgar, Não tem jeito. Segue-se o juízo. Quem está andando no caminho que não condiz com as coisas de Deus e finaliza a vida do jeito que tá, só com tudo errando, fazendo mal. Aqui, ó. É a Bíblia que diz. Eu só tô lendo e falando o que está escrito. O inimigo, ele não brinca, então ele quer ceifar as almas. É simplesmente assim, é triste. Jesus veio salvar as pessoas, as almas. A vida nele, a vida sim, viu? Ninguém morre para sempre, a vida nele sim, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e Deus dê muitos anos de vida a cada um que está aí assistindo e que conforte corações, porque às vezes, se perdeu alguns aí no passado, tempos atrás, e só Jesus sabe todas as coisas. Que o Espírito Santo seja convosco, com todos vocês.